Sejam todos muito bem-vindos, que este vídeo o encontre com saúde e paz. Durante essa primeira semana da nossa disciplina de software utilitários, nós falaremos da aula 1 e da aula 2. A aula 1 trata da importância do monitoramento do hardware e a aula 2 trata do software de monitoramento CPU-Z. Essa semana cada um de vocês deverá assistir essa videoaula. Teremos também um fórum com a temática: você já realizou algum monitoramento em seu computador? Como foi? O que utilizou? E teremos também um questionário referente ao conteúdo da primeira semana, da primeira aula e da segunda aula. Na primeira aula, como já foi dito, a importância do monitoramento de hardware, nós começaremos introduzindo o que é hardware. Hardware é a parte física do computador, ou seja, tudo que é abstrato, tudo que podemos tocar. Quando falamos de hardware, falamos de mouse, de monitor, de teclado, de uma impressora. Já o software, que nós veremos mais adiante nessa disciplina, ele é a parte abstrata do computador, ou seja, aquilo que nós não conseguimos colocar à mão. Por mais que você esteja digitando um texto, você coloque a mão na tela, você não está colocando a mão no software, você está colocando a mão simplesmente na tela, no monitor. Certo? Então, hardware, a parte física do computador, tudo aquilo que nós podemos tocar. Os softwares utilitários, ele tem basicamente três funções, que é a de gerenciamento do hardware, ou seja, fazer uma varredura mesmo, ficar um real time, um tempo real de como o hardware está funcionando. Ele também deverá monitorar o hardware, como eu disse, um real time, mostrar como está funcionando, se está funcionando, se não está. Ele tem também a função de otimizar o hardware, ou seja, fazer o hardware dar o melhor de si. E também a manutenção do computador, ou seja, ele te mostra quando é necessário que você realize a manutenção do computador. Além da parte crítica de cada um, que é extremamente importante e nunca será substituída por um hardware, principalmente nessa questão da manutenção de computadores. Seguindo a nossa apostila, tudo que eu estou falando aqui tem na nossa apostila de uma forma resumida, de uma forma mais didática, de uma linguagem mais direta entre nós, e cada um deverá ler sua apostila, cada um deverá sentir a vontade de estudar da forma como necessita. A educação à distância tem essa característica, né? Cada um molda, cada um faz do ensino o que bem quer, digamos assim. Você pode assistir vídeos, buscar outras informações, ler a apostila que o professor disponibiliza, assistir a videoaula. Tem várias formas de ensino, várias formas de aprendizado. Voltando então, o diagnóstico, ele auxilia a buscar possíveis defeitos no computador. Por isso é tão importante uma manutenção preventiva, que nós também falaremos adiante nessa disciplina. A manutenção preventiva no computador é ideal para você não correr o risco de perder o computador quando você mais precisa. Durante uma semana de provas na sua escola, durante uma semana de trabalhos importantes no seu colégio e assim por diante. Uma outra característica também muito importante do monitoramento de hardware, de softwares utilitários, é você conseguir diagnosticar quais equipamentos, quais peças, quais hardwares você está trabalhando. Por que isso é importante? Você necessita saber, por exemplo, ao formatar um computador, também veremos adiante nessa disciplina, qual a placa-mãe que ele utiliza e qual o modelo de driver de áudio, por exemplo, que é o que faz o áudio funcionar, que você necessita baixar caso o sistema operacional não instale automaticamente. Então, por isso é tão importante você saber o diagnóstico, você saber quais as peças que você está trabalhando, monitoramento do hardware, qual hardware você está trabalhando, afinal você será um técnico em informática. Existem softwares que fazem essa função. O software que nós veremos daqui a pouco na aula 2 é um exemplo disso, o software de monitoramento CPU-Z. Ele nos mostra o que tem de hardware no nosso computador. E por que monitorar? Além de tudo que já foi falado, o monitoramento ele fornece informações sobre o estado da máquina. Ou seja, você é capaz de medir uma temperatura do computador, ver se o computador está superaquecendo ou está trabalhando a temperatura exata, além de outros exemplos citados na apostila e durante a nossa disciplina também.
A manutenção, em resumo, é você cuidar e observar o seu hardware, como se fosse o nosso filho, o nosso hardware, né? Para um técnico informática, além da parte lógica que é extremamente importante, o hardware é o que faz tudo funcionar. Se você tiver um software de última geração, sistema operacional de última geração, clicou no botão ligar, nada aconteceu, não resolveu nada, você tem aquele software de última geração. Por isso o hardware é tão importante para o funcionamento de qualquer sistema computacional. Citamos também na nossa apostila que devemos ter cuidados básicos com o computador. Quais cuidados? Por exemplo, temperatura. Por que é tão importante o sistema computacional estar bem refrigerado, estar numa temperatura legal para funcionamento? Para evitar o superaquecimento que trava a máquina e até mesmo em casos extremos pode acontecer um incêndio. Então, como que a gente faz para aferir essa temperatura? Com o software, que nós veremos daqui a pouco, e como nós fazemos para prevenir esse problema de temperatura. Nós veremos também ao longo da apostila e ao longo das nossas videoaulas que a gente tem a opção de abrir o computador, abrir o gabinete e limpar todo tipo de impureza que tem dentro dele. Poeira, lubrificar cooler, lubrificar a questão ali de parafusos, tudo isso, sabe? Fixar tudo corretamente na placa-mãe ou no seu notebook, na placa-mãe do seu notebook, para não ter correr o risco no momento de um transporte, essa peça desencaixar e te dar problema. Então, ideal para temperatura é a limpeza do computador. Abrir gabinete, abrir notebook, utilizar um soprador, fazer essa limpeza dessa poeira mesmo, dessa parte física. Outro cuidado básico que nós devemos ter é com o desempenho. Quando nós notamos que o computador está ficando lento, não está respondendo como nós sabemos que ele pode responder, alguma coisa está errada. Ou seja, pode ser um vírus, pode ser um problema de sistema operacional, pode ser um problema aí de quantidade de memória. Então é muita observação, é você observar o funcionamento do hardware ou do usuário, no caso de uma empresa, que vá até você e te dá esse feedback, falar, meu computador está lento. Então também veremos à frente, nas outras aulas, quais possíveis causas para isso e quais possíveis soluções também. Um outro cuidado básico também com o computador, obviamente, é a questão de segurança. Hoje em dia temos muito problema com vírus, está todo mundo conectado. Temos, além da conexão com a internet, a todo instante nós conectamos pendrives, câmeras no nosso computador, fazendo com que isso possa trazer algum tipo de problema para o nosso computador. Então, manter um antivírus atualizado, ter um antivírus instalado corretamente, também veremos adiante. Isso é professor querendo vender o peixe, tá? Sempre fala assim, veremos adiante, mas neste caso aqui nós veremos mesmo. A apostila está bem completa, a disciplina, apesar de curta, está bem legal. E a última parte que nós tivemos, última parte não, né? Alguns cuidados básicos assim que estamos citando, é a questão da rede elétrica. Temos um aterramento correto na empresa, na sua casa, seria o ideal. Como não temos, utilizar pelo menos um filtro de linha, que é aquela questão, aquela tipo régua que nós temos várias tomadas, ou então utilizar um estabilizador de voltagem mesmo, né? Que ele pega essa corrente que vem da rua e transforma numa corrente que o computador possa trabalhar. Corrente alternada e contínua que temos também na nossa disciplina logo à frente, por incrível que pareça. Qual que é a função desse estabilizador? Caso ocorra uma tensão muito forte na rede, ele vai segurar essa tensão e não deixar ir para o computador. Então, 4 cuidados básicos: temperatura, desempenho, segurança e rede elétrica. Tá ok? Falaremos agora, teremos uma videoaula sobre o software CPU-Z. Até já!